Se você é como a maioria das pessoas que trabalha, estuda, você então não tem tempo para adquirir repertório para usar na sua redação. Estou certo? Mas se eu te disser que eu tenho duas boas notícias para lhe dar. A primeira é que, embora você não tenha percebido, você tem tempo sim para adquirir repertório. E a segunda é que você não precisa de repertório para escrever a sua redação. É isso mesmo que você ouviu. Você não precisa de repertório para escrever a sua redação. Você quer saber que tempo é esse que você tem e por que você não precisa de repertório para escrever a sua redação? Fica aqui comigo nesta aula que eu vou lhe mostrar. Se você está chegando aqui pela primeira vez, eu sou o professor João Matos e neste canal eu ensino técnicas aprofundadas de redação. Ou seja, eu ensino não só as técnicas de redação, mas como as regras, os conceitos por trás dessas regras. E se você precisa aprender redação porque você quer uma boa nota no Enem, quer passar em algum exame, vestibular, concurso, então você está no lugar certo, porque aqui eu ensino redação de verdade. Já se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificações dos vídeos que eu posto aqui todos os dias e vamos lá para o nosso conteúdo. Fala aqui para mim uma coisa. Como que você costuma adquirir o seu repertório? Como que você costuma aumentar o seu repertório para usar na redação? Já deixa aqui nos comentários. Bom, antes de tudo, a gente precisa saber do que nós estamos falando. Então, afinal de contas, o que é repertório? O que é repertório? Vamos definir isso primeiro, que isso vai ser útil para nós seguirmos com a explicação, para eu mostrar que tempo que você tem para adquirir esse repertório e por que você não precisa dele para escrever a redação. Bom, comumente é normal a gente ouvir que repertório é o quê? Uma passagem histórica que você apresenta ali na redação, uma passagem de um filme, uma passagem de um livro, de uma música, alguma notícia que traga uma informação, algum dado estatístico, trechos de leis. Normalmente nós ouvimos que repertório é isso, certo? E o Enem ainda classifica o repertório como legitimado, aquele repertório que ele é extraído de alguma área do conhecimento. Por exemplo, alguma informação que você extrai da física, da matemática, da geografia, da filosofia, da sociologia, às vezes algum conhecimento cultural, de algum filme, de algum livro, de alguma música. Aí, para o Enem, é considerado legitimado, ou seja, você extraiu de alguma área do saber, alguma área do conhecimento. Mas, o que é repertório de fato? Se você buscar no dicionário, você vai perceber que repertório ele é uma coletânea de coisas, uma coletânea de elementos. Inclusive, a palavra repertório ela é um substantivo coletivo. É um coletivo de peças musicais, peças teatrais, tudo que remete a um acervo de coisas, um acervo de elementos. Um cantor que tem diversas músicas, ele tem um repertório de músicas. Então, na verdade, nós estamos falando de um coletivo, nós não estamos falando de uma informação, um elemento. Além disso, o repertório ele tem um sentido figurado de um conjunto de conhecimentos. Então, você tem um conjunto de conhecimentos, você tem um repertório de conhecimentos. Até aí tudo bem. Só que o que você apresenta na redação é uma informação. Uma informação. Para cada ideia você apresenta ali uma informação e essa uma informação ela é parte de uma coletânea, ela não é a coletânea em si. Tá? É parte de uma coletânea dos seus conhecimentos.
Então, do conjunto ali dos seus conhecimentos, você pega uma informação e coloca lá na redação. Na verdade, é uma parte dessa coletânea e não a coletânea que você coloca. Ou seja, em que pese o Enem usar essa nomenclatura de repertório para se referir a informações que você usa para sustentar suas ideias, ela é equivocada, porque ela não é uma informação. Repertório é um conjunto de informações. Você não pega o seu repertório, que é o seu conjunto de informações, e aplica lá na redação. Você não aplica todas as informações de que você dispõe. Você não faz isso. Tá, é uma linguagem metonímica? Podemos considerar que sim, né? Porque está se referindo ao quê? Ao todo pela parte. Ela pede o todo, que é o repertório, mas querendo dizer uma parte, ou seja, uma informação desse repertório. Só que aí é que mora o problema. Essa linguagem metonímica, essa linguagem figurada, ela não traz clareza para quem está aprendendo redação. Ela não traz. Então, à medida que um professor ele pega essa informação que está ali nos manuais, lá no manual do candidato do Enem, e cobra isso dos alunos sem fazer a devida tradução, isso traz confusão para a cabeça do aluno. Por quê? Porque o aluno, o que ele precisa, na verdade, é apresentar uma informação por vez para sustentar ideias. Só que quando diz que ele precisa apresentar um repertório, isso não fica muito claro para ele. O repertório, para ele, é algo já consagrado, uma citação, uma passagem, uma alusão histórica, mas não fica muito claro que é uma informação que ele precisa apresentar para sustentar uma ideia. E o professor ele precisa esclarecer isso para o aluno. Ele precisa deixar muito claro o que o aluno está fazendo na redação para ele não escrever mecanicamente, saber exatamente o que está fazendo, saber que informações que ele está apresentando, que aquilo ali sim é parte de um conjunto, não é o conjunto. E outro ensinamento que é meio obscuro nessa história toda é dizer que você precisa sustentar suas ideias com repertórios. Que não é bem assim. Não é bem assim. Você precisa sustentar as suas ideias com informações que vão lançar mão do seu repertório. Seu repertório que vai beber na fonte do quê? Das áreas dos saberes. Vai pegar ali da filosofia, vai pegar da história, vai pegar da linguística, quem sabe? Vai pegar das inúmeras ciências, vai pegar da cultura erudita, popular. Mas, na verdade, o aluno ele acha que ele tem que enxertar aquele que está aprendendo redação, ele acaba achando que precisa enxertar informações ali, enxertar repertório, mas ele não tem clareza que ele precisa sustentar as ideias dele. Que é isso? Esse é o objetivo, sustentar as ideias. E não fazer da prova uma coletânea de repertórios. Disputar para ver quem sabe mais repertórios. Não é essa a proposta. Então isso fica muito obscuro. O que fazer com esse repertório que ele tem? Fica muito obscuro para ele na hora de escrever a redação. Ele acaba escrevendo mecanicamente, apenas puxando o repertório daqui e dali, colocando na redação sem saber o que está fazendo. Ensina-se, na verdade, então, a pôr repertório, não a sustentar ideias. Na verdade, o seu objetivo é sustentar ideias. O repertório é uma consequência. Agora, essa é a diferença de você aprender redação por aí e redação de verdade. Redação de verdade te traz os fundamentos, mostra exatamente o que você está fazendo. Te dá clareza do que você está fazendo na hora de escrever. Se você acha que essas informações aqui são úteis, são relevantes para você, para o seu aprendizado, certamente elas serão para outras pessoas. Então já compartilha este vídeo, já deixa o like, eu tenho certeza que você vai ajudar outras pessoas fazendo isso. Agora a questão é a seguinte,
Você, por certo, está dizendo, mas eu não tenho nenhum repertório. E também não tenho tempo para adquirir repertório. Não tenho tempo. Por isso, aliás, é por isso que eu estou assistindo a essa aula. Mas você não precisa adquirir repertório. Essa aqui é a verdade. Você vai dizer assim, hã? Como é que é? Você não precisa adquirir repertório, eu vou explicar por quê agora. Porque o que você usa na redação não é repertório. O que você usa na redação, na verdade, é o seu conhecimento de mundo. Repertório é uma coisa, conhecimento de mundo é outra. O que você explora é o seu conhecimento de mundo para poder sustentar as suas ideias. Repertório, tal como é conhecido por aí, que é distribuído aí aos montes na internet, pega aqui 20 citações de filósofos para qualquer tema de redação. Esse que é distribuído aos montes, isso é só repertório. Conhecimento de mundo é um pouquinho diferente disso. O repertório ele só é acessado, ou seja, você só vê aquelas informações, só lê e ele não passa disso dentro dos seus conhecimentos. Já o conhecimento de mundo, ele é integrado aos seus conhecimentos. Por que o repertório ele não se integra ao seu conhecimento? Ele é só uma informação com a qual você não vai conseguir fazer muita coisa. Porque eles são apenas partes, essas informações são apenas partes de um todo. O que eu quero dizer com isso? Quando você pega ali uma citação de um filósofo que lhe indicam para colocar na redação. Alguém indicou que dava para usar na redação. Ali é só uma passagem muito curta de um pensamento mais abrangente de um teórico. Você não tem aquele pensamento como background, você só tem aquela citação. E aquilo ali é um excerto muito pequeno para você entender o pensamento dele. Então você só tem partes incompletas de um todo, você não tem o todo que lhe daria mais clareza para aplicar aquilo com mais propriedade. Por exemplo, quando as pessoas falam ali do fato social de Durkheim, elas viram uma citação ali, alguma parte do fato social, muitas vezes, mas não leram o livro do Durkheim que fala disso. Modernidade líquida, muitas vezes as pessoas falam da modernidade líquida do Bauman, mas leram um trecho do Bauman falando sobre isso e não o livro Modernidade Líquida. Isso tira um pouco a propriedade de você conseguir falar com mais desenvoltura sobre esse assunto. Que nem alguns sites, algumas pessoas indicam tantos filmes para você usar na redação. Tá ali, ó. Você pode usar esse filme que se aplica a tais e tais temas. Uma coisa é você pegar aquela informação, ir lá na redação e aplicar. Outra coisa é você pegar esses 20 filmes e assistir, um por um, fazer uma reflexão das mensagens que eles estão transmitindo e aí sim ir lá aplicar. É uma situação totalmente... A experiência é totalmente diferente. Você quer ver? Pega ali resumos de livros, resumos dos livros cobrados pela FUVEST e vai lá fazer o vestibular. Vai lá ver se você consegue responder as questões. Normalmente a FUVEST cobra ali 6, nem sei mais quantos livros eles estão cobrando hoje, 6, 8 livros de literatura. Você tentar responder as questões lá no vestibular só com os resumos, é provável que você acerte ali uma ou outra questão, mas você não vai passar muito disso. Por quê? Porque as questões exigem uma reflexão crítica sobre aquilo que foi lido. E o resumo ele não te permite chegar a essa reflexão crítica. Tem muito poucas informações ali para você fechar um conhecimento sobre o livro. Por isso que o repertório, como você conhece, que é aquele distribuído aí aos montes, ele pode ser dado. Eu posso te dar aqui algumas citações que você poderia usar. Até poderia te dar, não seria muito útil para você, mas... Agora, o conhecimento de mundo ele não pode ser dado, ele tem que ser construído. Você tem que construir seu conhecimento indo aprender, indo mergulhar no livro, no filme, na música,
na passagem histórica que você quer usar, no conceito que está por trás daquelas citações daqueles filósofos, daqueles sociólogos. Conhecimento de mundo não posso lhe dar, isso precisa ser garimpado, precisa ser conquistado. É aquela analogia da tinta que eu uso. Eu posso até lhe dar o molde para você fazer uma pintura no tecido, posso até lhe dar o molde, posso até lhe dar o pincel, posso até lhe ensinar como pintar. Agora, eu não posso lhe dar a tinta. A tinta você precisa criar, construir a sua própria tinta, que é, nessa minha analogia, o conhecimento de mundo. Se eu lhe der a tinta, as chances são que você não vai conseguir pintar com essa tinta. Ou ela vai ser muito fluida, ou ela vai ser muito densa, e você vai fazer um borrão e não vai conseguir pintar, nessa analogia. Agora, os moldes, eu posso até te dar as técnicas de redações, eu posso lhe dar todos os meus conhecimentos de redação, mas o conhecimento de mundo ele é intransferível. Eu posso até lhe dar o caminho. Olha, vai na loja tal que você consegue comprar um pigmento melhor para sua tinta. Vai na outra loja que você consegue comprar uma outra substância para compor a sua tinta. Um solvente. Vai na outra e eu posso te dar todo o caminho das pedras, mas quem vai ter que fazer isso é você. Essa é a diferença do repertório e do conhecimento de mundo. E qual que é o risco de você só ter repertório? Esse repertório que se distribui, qual é o risco? O risco é de você não conseguir aplicá-lo com propriedade na redação e ele se tornar o que o Enem chama de improdutivo, ou seja, não ter um repertório produtivo, que é desvinculado com a discussão, com a ideia que está sendo defendida. Ele não tem muita relação. Aquela história que aquela questão que o corretor, ao ler, ele fala, o quê? Isso não tem nada a ver com o que está escrito aqui. Olha, por incrível que pareça, isso acontece muito. Muito, muito, muito mesmo. Uma boa parte das redações a que eu tenho acesso, que eu leio, os repertórios não condizem com o que está sendo discutido ali. Dá claramente para ver que ele foi enxertado ali de qualquer forma. Ou seja, a pessoa que escreveu a redação, ela queria colocar aquele repertório de todas as formas, Só que não foi na ideia certa, não desenvolveu a ideia da forma correta dessa maneira. Por que que isso pode acontecer com esses repertórios aí que você encontra? Por que que isso pode acontecer? Porque o uso dessas informações exige uma capacidade analítica maior. Por quê? Porque elas precisam ser... você só pode trabalhar com aquela informação que ela foi absorvida. Se essa informação não foi absorvida, você não consegue trabalhar com ela dentro de uma ideia. E isso acontece muito quando você decora. Quando você usa a famosa decoreba de trechos de lei, de citações, quando normalmente ela não é absorvida, Não funciona. Você quer ver? Basta você ver os seus resultados nas redações. Não precisa nem você ir muito longe, não precisa olhar as redações dos outros. Basta olhar as suas redações e ver se você tem conseguido encaixar os repertórios que você pega nas ideias que você desenvolve. Esse tem sido produtivo, esse repertório? Ele tem sido. Se você às vezes não consegue perceber, dá a redação para alguém ler. Ou de preferência dá para um corretor, que ele vai lhe dizer se o repertório está sendo bem trabalhado ali ou não. A informação está ali gratuitamente, ou seja, desvinculada, desligada do debate que está sendo estabelecido ali. Então, qual é a prova dos 9 para você saber se um repertório que você tem, que você pegou, ele é um conhecimento de mundo seu, se transformou em um conhecimento de mundo seu? Qual é a prova dos 9?
Se você sabe usar esse repertório em uma conversa no dia a dia com uma pessoa, seja para defender um ponto de vista seu, seja para explicar algum conceito, alguma ideia, algum elemento, seja para explicar o que for. Se você consegue usar esse repertório que você pega por aí e utiliza-o para servir de base para o que você está dizendo, então esse repertório já está integrado ao seu conhecimento de mundo e ele já pertence, você já consegue usar. Mas se você consegue usar numa conversa do dia a dia, você consegue usar na redação. Por exemplo, outro dia eu estava conversando com uma pessoa e eu acabei utilizando na minha conversa o filme O Poço da Netflix para sustentar aquilo que eu estava falando. Nós estávamos conversando sobre a pandemia, sobre a atitude de certos jovens que se aglomeram, agem como se não estivesse tendo nenhuma pandemia, estivesse tudo normal. Eles se aglomeram e com isso acaba que a pandemia vai permanecendo ou até aumentando, e as pessoas que de fato precisam que a pandemia acabe para seguir as suas vidas, como trabalhar ou até estudar, o ensino está muito defasado da forma como ele está, porque a maior parte das crianças não conseguiu voltar a estudar ou voltou de forma parcial. Muitas pessoas não estão conseguindo trabalhar mais, tiveram seus negócios fechados ou estão abrindo os seus comércios muito aquém do que precisava para ele ter uma renda para sobreviver, para o negócio sobreviver. Então, quer dizer, no final das contas, os jovens que fazem isso, eles estão preocupados com seus divertimentos e não estão preocupados com aqueles que precisam sair, precisam. Então, é um típico ato egoísta do ser humano. E eu, conversando com a pessoa sobre essa questão, eu citei como exemplo o filme O Poço, da Netflix, que mostra, entre várias mensagens que o filme passa, ele passa essa mensagem de que o ser humano, de alguma forma, ele é mesquinho, está preocupado só com o seu bem-estar, só com as suas necessidades e não está nem aí para dos outros. Que o filme O Poço ele se aplicava bem a esse pensamento. Bom, eu usei isso por quê? Porque o conhecimento desse filme ele se integrou ao meu conhecimento. Eu realmente absorvi aquela mensagem e consegui aplicar no dia a dia, na minha conversa. E se eu consigo fazer isso numa conversa, é claro que eu vou conseguir fazer isso numa redação também. Agora, por que eu digo isso? Por que eu digo que aquilo que você pega e que você realmente não absorve, não se integra ao seu conhecimento, e aquilo que você absorve, se integra e você consegue utilizar de fato, porque não basta uma informação ela ser acessada, como são esses repertórios espalhados por aí. Não basta você só acessar, ou seja, só você ter contato com ele, com esse repertório, só você ler e decorar. Não basta. Ele precisa ser, antes de tudo, antes de você conseguir utilizá-lo com propriedade sobre qualquer assunto, você precisa primeiro acessar, compreender. Esse que já é decorado, dificilmente você consegue compreender a essência exatamente por isso. É só uma passagem, é só um trecho. Você não tem o contexto todo. Se eu disser assim, ó, você pode usar o filme 12 anos de escravidão numa redação sobre racismo. Olha, porque tem um personagem, ele foi feito de escravo, sendo que ele não era um escravo, etc, etc. Ah, você legal, vou usar isso na minha redação. Só que se você não assistiu ao filme, não tem todas as informações ali, você pode até meter os pés pelas mãos na redação e não conseguir usar. Por quê? Porque a informação ela foi acessada por você, mas ela não foi compreendida na essência. Toda a história do filme, você não tem esse contexto. E além de compreender,
você precisa absorver, o que é muito diferente de você decorar. O que é absorvido, você consegue trabalhar criticamente com aquilo. Você consegue usar em diferentes contextos aquela informação. A mensagem do poço, como eu exemplifiquei agora, ela é de uma forma indireta passada. Ela não é passada com alguém explicando, olha, o ser humano é egoísta lá no filme. Não, ela é mostrada em uma situação no filme. Ou seja, eu consigo usar em diferentes contextos essa mensagem do filme. Aliás, qualquer tema em que haja uma espécie de egoísmo entre camadas da sociedade, eu posso usar esse filme. Já por isso. Mas porque eu tenho o quê? Todo o contexto do filme para trabalhar. E além de ser absorvida, ela precisa ser retida, que já é algo já mais a longo prazo. Se você decorar algo, daqui a um ano te perguntar aquilo que você decorou, é capaz de você não lembrar metade, nem metade. Já aquilo que é retido em você, aquilo fica por muitos anos. E além disso, a informação precisa ser integrada ao seu conhecimento, que já é algo um pouco além do que reter. Ela já faz parte até daquilo que você acredita. O Mário Sérgio Cortella fala que o conhecimento de mundo é aquilo que você leva de uma aula, de uma palestra, aquilo que você leva com você. Ou seja, aquilo que já sai integrado em você. Já começa a fazer parte de você aquilo. Então, uma informação que é dada, toma isso aqui, usa na redação, não chega nesse estágio. A menos que você mergulhe nela. Mergulhe, busque, pesquise. Só essas informações que você capta e decora não funciona. Então o risco é dele se tornar improdutivo para a sua redação. Bom, por que eu pintei esse cenário para falar de repertório? Por que eu pintei todo esse cenário e mostrar para você que não funciona dessa forma? Para falar do tempo. Porque se você tem pouco tempo para adquirir repertório, pior ainda se você gastar decorando coisas ao invés de você aprender. Pior ainda. Aí que o pouco tempo que você tem, você não vai usar de uma forma eficiente. E inclusive há professores que até incentivam você a fazer isso. Ó, você não tem tempo, você já decora o máximo de informações que você puder. E tem professores que incentivam isso. Eu cheguei ao ponto de dizerem assim, olha, o artigo 5º da Constituição ele serve para inúmeros temas, ainda mais comum no Enem, que há problemas sociais. Então, problemas sociais, o artigo 5º fala dos direitos do cidadão. Então, o problema social, de alguma forma, ele afetam esse direito. Então, você pode usar o artigo 5º em qualquer coisa. Logo, você não consegue decorar? Não consegue? Escreve aí no caderno, escreve 30 vezes, aí você decora. A que ponto o ensino, o aprendizado de redação chegou? A busca insana, desesperada por repertório, sendo que não leva a lugar nenhum. Basta você ver redações, como eu digo. Basta você ler as redações. Vai perceber que as informações colocadas lá como repertório para sustentar ideias não funcionam. Fazendo isso, você vai estar muito distante da redação de verdade. É só o que eu posso dizer. Decorando, assim, de uma forma alucinada, você não vai conseguir usar. Se decorar 20 frases de um filósofo, se precisar de uma, você usar uma, talvez você não consiga empregar de uma forma adequada. Então, o tempo que você tem, você não pode gastar dessa forma. Então eu vou exemplificar aqui na prática o que é um conhecimento de mundo integrado para sustentar, para fundamentar ideias. Vou te mostrar na prática, fundamentando isso que eu estou explicando. Você lembra do filme Karate Kid?
trilogia lá dos anos 80, foi uma trilogia famosa, da qual derivou uma série da Netflix que é Cobra Kai, que é uma espécie de sequência do Karate Kid, ou seja, muito famosa. Há personagens emblemáticos nessa trilogia, que é o Sr. Miyagi, o Daniel San. Então vamos pegar a história do filme e você vai entender o que eu estou falando aqui. O mestre Miyagi, ele ensinava ao Daniel San, ele não só ensinava Karatê. Não sei se você lembra disso, você já assistiu essa trilogia. Se você não assistiu, eu recomendo, tem na Netflix. Ele não só ensinava Karatê ao Daniel San, ele ensinava o Karatê e os fundamentos do Karatê. Fundamentos por trás do Karatê. Que o Karatê ele é uma arte marcial de autodefesa, ele não é uma arte marcial de ataque. Não, ele é de autodefesa. E por trás, os fundamentos são o quê? Respeito. Você ter respeito pelo oponente. O mestre Miyagi frisava muito isso. Quando ele teve a chance de dar um golpe ali fatal em um oponente, ele não deu. E, pelo contrário, ele largou de lado o Daniel San, que aprendeu dele também. Quando ele teve a chance de dar um golpe final, fatal, num torneio, ele não deu. Por quê? O respeito, o equilíbrio. Você tem um equilíbrio não só de emoções, mas físico também. Autocontrole, saber se controlar, não atacar. Pelo contrário, você usar como autodefesa, então você tem que ter um controle, se dominar. Integridade, confiança em si. Então todos esses fundamentos que tem por trás do Karatê, o mestre Miyagi ensinou. Já o professor do oponente do Daniel San, lá da academia Cobra Kai, ele ensinava o contrário, ele ensinava o Karatê para os interesses pessoais. Usar o Karatê para dominar, para dar porrada, basicamente. É tanto que o lema deles era o quê? No mercy, sem compaixão. Ou seja, ele ensinava lá o Karatê desfigurado dos fundamentos. E o que acontecia com isso? Os da Cobra Kai só se davam mal, só se ferravam, só perdiam as competições. O que eu quero dizer com isso? Traga aqui para o que eu estou falando. Adquirir repertório de uma forma insana, unicamente com interesse unicamente de ir bem em uma redação, não funciona. E as pessoas normalmente se dão mal quando fazem isso. Você vai dizer assim, mas tem aqueles que usam, tem várias redações nota 1000 que ali eles colocaram um monte de repertório legal. Pega qual é a parcela de pessoas que tira nota 1000. Pega no percentual do total. E você vai ver que o que eu estou falando tem fundamento. Para a maioria não funciona isso. Aqueles que tiram uma nota boa é porque já tem um conhecimento a mais de redação. Não é só isso. Só enfiar repertório à torto e à direito. Não é isso. Agora, aqueles que realmente aprendem redação usando os fundamentos da redação, que é você adquirir conhecimento de mundo para você poder aplicar na redação. Afinal de contas, você não pode aplicar aquilo que você não tem. O repertório não é seu. Esse repertório que você pega e decora não é seu, ele não faz parte de você, não está integrado em você. Por isso que você não consegue usar de uma forma adequada. Agora, o conhecimento de mundo, ele sim, pertence a você. Então, o fundamento da redação, de verdade, é você adquirir conhecimento de mundo para poder escrever. Você só dá aquilo que você tem. Tá aí, gostei dessa comparação. Eu estou até me sentindo aqui o Sr. Miyagi da redação. Se eu sou o Sr. Miyagi, você vai ser o Daniel San ou a Daniela San. Redação de verdade, redação com os fundamentos. Você não pode escrever se você não tiver conhecimento de mundo. Você precisa de conhecimento de mundo. Não é ter um repertório fácil, é conhecer. Agora, se você quer ir pelo caminho dos Cobra Kai, eu acho que você vai cair mesmo. Vai cair mesmo. Agora, o que eu quero dizer com isso? Use o seu tempo, então, adquirindo conhecimento de mundo. Se você tem pouco tempo,
esse deve ser o seu caso, é o seu caso da maioria das pessoas, usa de uma forma sábia, usa para adquirir conhecimento de mundo. Professor, mas agora que eu não vou ter tempo mesmo, eu preciso aprender. Olha, eu vou voltar aqui ao Sr. Miyagi. O Sr. Miyagi ele não só ensinava karatê e os fundamentos do karatê para o Daniel San, ele ensinava muito mais que isso. Ensinava coisas da vida. Tudo que ele aprendia no karatê ele aplicava na vida. Ele usou o karatê para se transformar. Eu vou usar o que eu vou ensinar para você agora, você vai aplicar na sua vida, não só na sua redação. Você precisa mudar a sua mentalidade com relação a isso. Se você acha que escrever redação é ter ali 100 frases de filósofo gravadas na memória, ter passagens históricas diferentes, ter repertório para isso, para aquilo, não é isso. Você precisa mudar a sua mentalidade. Você precisa adquirir conhecimento de mundo. E começa mudando a mentalidade com relação à aquisição também. É lento. Conhecimento de mundo não é uma prova de 100 metros rasos. Conhecimento de mundo é uma maratona de 42 quilômetros. O que eu quero dizer com isso? Não adianta você agora que você descobriu que você precisa aprender e não só decorar, você precisa aprender. O que você consumir, você precisa aprender e aprender mesmo, com mais profundidade. Não adianta você agora falar, então eu vou ler 40 livros nesse ano aí que vai entrar. Eu vou fazer curso de leitura dinâmica e vou ler 40 livros. Não, eu vou maratonar, não vou maratonar uma série da Netflix, eu vou maratonar a Netflix inteira. Não adianta. Você vai se cansar na primeira esquina. É a mesma coisa que você entrar na maratona de 42 km e tentar impor o pique de um 100 metros rasos. Com 100 metros você já era, você está morto. Ou seja, o conhecimento de mundo é uma bebida para ser bebida aos golinhos e não para ser entornado de uma vez. Você precisa beber aos pouquinhos. Ou seja, você vai consumir um pouquinho de input e um tantão assim de output. Ou seja, você vai consumir aos pouquinhos e vai refletir bastante. Pensar, pesquisar, aprofundar bastante naquilo. Entende? Consome aos pouquinhos, reflete, pensa, pesquisa, quebra a cabeça naquilo. É muito melhor você assistir a um filme, ao invés de você gastar o tempo de um filme pegando matérias aí, aulas que dizem que você pode usar o filme X, Y, Z, em tais temas. É melhor você pegar esse tempo e assistir a um filme. Só que você assiste a um filme, vai lá ler a crítica sobre esse filme, ler o que a crítica fala desse filme, pesquisa mais informações que foram dadas no filme. Se existe por exemplo, se o filme ele cita algum fato histórico, pesquisa mais aquilo. Até para você entender melhor a história do filme. Reflete sobre a mensagem que o filme quis lhe transmitir, isso é muito importante. Não sai de um filme sem meditar sobre aquilo que foi dito. Não sai do filme. Não adianta você maratonar uma série. Para e pensa. Busca ali o que o autor quis passar com aquilo. Busca aquilo que você pode extrair de aprendizado. Não só para a redação, mas para a sua vida. É melhor você ler 2 páginas de um livro de filosofia bem lidas do que decorar 20 frases de filosofia para usar na sua redação. Lê 2 frases, o que eu quero dizer com bem lidas? Vai lá, se o filósofo citou um conceito que você não entendeu, não ficou claro, pesquisa. Não entendeu, não ficou clara a linguagem que ele utilizou, relê. Busca as palavras que você não conhece, conversa com pessoas em fóruns sobre aquilo, mas não deixa aquela pulguinha atrás da orelha te incomodar dizendo não, tem alguma coisa que ele está querendo dizer aí, mas eu não captei. Não deixa, vai atrás.
Professor, mas a prova é daqui a alguns meses. Como é que eu vou fazer adquirir conhecimento de mundo assim? Olha, o que eu estou te passando aqui é um estilo de vida. Não é conhecimento só para uma prova. Não, é para toda a sua vida. Para toda a sua vida, a sua conduta tem que ser dessa forma. É um estilo de vida, não é uma preparação para uma prova. Você está colocando conteúdo em si, não só para uma prova. É para você, é para suas conversas do dia a dia, é para sua escrita em geral, não é só para essa prova, é para tudo que você escrever, é para os seus conhecimentos. Por isso que, como é lento, é uma maratona e você precisa manter o pique devagar para você não perder o fôlego, coloca e pôr em prática agora o que eu estou falando, a partir de hoje, é isso que eu estou falando. Agora, você pode estar se perguntando assim, tá, mas você falou assim, ao invés de você pegar 20 filmes lá que tratam de assuntos interessantes para a redação, assiste a um, tá? Mas quando que eu vou usar esse um filme aí? Quando que eu vou usar? Olha, você precisa consumir não preocupado com a redação. Você precisa consumir preocupado com o seu conhecimento, como que agregando ao seu conhecimento. Quando você menos esperar, você vai acabar usando a informação daquele filme. Quando você menos esperar, vai aparecer uma situação na sua frente, vai aparecer uma conversa na sua frente, vai aparecer uma redação na sua frente. Vou dar um exemplo. Eu assisti ao Titanic no cinema, quando ele foi lançado. Não parece não, mas eu sou um pouquinho jurássico. Tenho uma certa idade já. Lembra, eu sou o Sr. Miyagi, então eu tenho uma certa idade. Eu gostei dessa história aí de Sr. Miyagi da redação, gostei disso. Eu assisti ao Titanic há muitos anos atrás, quando ele foi lançado, e eu não tinha, eu assisti, captei a mensagem, pesquisei mais sobre o incidente do Titanic mesmo, na vida real, o que aconteceu. Pesquisei o que foi verdade, o que não foi. Eu pesquisei muito, eu estudei aquele assunto. Eu peguei a informação do filme e eu fui atrás. Só que eu nunca imaginei na vida que eu fosse precisar dessas informações. Porque há umas aulas atrás eu fiz uma redação que é argumentativa, na prática. E uma das fundamentações que eu apresentei, logo na introdução, foi do Titanic. Eu fiz uma comparação, uma analogia entre a situação que se apresentou lá no navio, de não ter botes salva-vidas para a tripulação e os passageiros, não ter o bote suficiente, com a situação da saúde na pandemia da Covid, em que não há leito suficiente para a quantidade de pessoas que há na população. Então eu estabeleci esse paralelo. Nunca na minha vida imaginei, ao assistir ao filme, que eu iria usar essas informações. Nunca. Nunca ali há mais de 20 anos atrás, nunca imaginei que depois de 20 anos ia aparecer um tema na minha frente de redação e eu ia precisar daquelas informações. Nunca imaginei isso. Quer dizer, quando você menos espera, aquilo que você consome vai ser útil para o que você quer dissertar. Quando você menos espera. Você não precisa consumir com essa preocupação de usar na redação. Consuma com a preocupação de colocar aquilo dentro dos seus conhecimentos. Essa mentalidade com que você tem que entrar no jogo. E nessa jornada, beleza, você pode dizer assim, beleza, eu entendi, eu preciso adquirir conhecimento de mundo, não preciso me preocupar com repertórios soltos, que eu não vou conseguir empregar com com absoluta certeza, eu não vou conseguir empregar isso de uma forma satisfatória. Tá, eu tenho que me preocupar com o conhecimento de mundo, eu tenho que construir o meu conhecimento de mundo, mas eu continuo sem tempo para isso, eu não tenho tempo para isso. Você pode estar dizendo aí. Tá, só que nessa jornada de aquisição de conhecimento de mundo, um dia na vida sem leitura é um dia perdido para o seu conhecimento de mundo. É um dia perdido.
Você precisa ler todos os dias da sua vida. Leia todos os dias da sua vida. Tenha um livro como seu melhor amigo. Carregue um livro na sua bolsa, para onde você for, para na primeira oportunidade que você tenha, você ler. Carregue sempre um livro. Por que leitura nesse cenário? Por que a leitura é tão importante? Porque, primeiro, se for um livro, ele aprofunda no conhecimento. É muito diferente você ler uma matéria falando sobre, por exemplo, aqui, ó, você lê uma matéria falando sobre conjuntos na matemática. Ou você lê um livro desse, que aprofunda, que trabalha não só conjuntos, como funções. Ó, o livro inteiro trata disso aqui. Ele aqui traz exercícios, ele traz teoria, conceitos, ele traz até história de algumas questões da matemática, ele traz aqui. Ó. Então o que acontece? Se for um livro didático, ele aprofunda no conhecimento. Esse aqui, por exemplo, que eu estou relendo, Introdução à Lógica. Ó, introdução, olha o tamanho do livro. Você acha que ele não vai aprofundar nos conceitos aqui? Então, prefira livros. O livro é bom que você pode levar para qualquer lugar. Ele pode ser realmente o seu companheiro. Olha, você já ouviu por aí que nós somos a média das 5 pessoas com as quais a gente anda no dia a dia. Nós somos a média delas. Às vezes você anda com pessoas que não têm conteúdos. Às vezes pode acontecer, são amigos seus, às vezes são familiares. Ela não tem conteúdo, ela não tem nada para lhe ensinar, muitas vezes. Às vezes o que ela sabe, você sabe. Agora, se você anda com um companheiro desse, aí você vai aprender muito, você vai ser uma pessoa diferente, transformada. Então, o que eu quero dizer? Eu não estou querendo dizer para você, esse autor aqui, o Irving Kopp, ele tem sido o meu melhor amigo, um dos meus melhores amigos, né? Por quê? Porque eu ando sempre com ele. O que eu estou querendo dizer para você? Eu não estou falando para você largar os seus amigos e começar a se enfiar na leitura, não é isso. Eu estou dizendo assim, ó, dá um espacinho ali nas suas amizades, no seu campo de amizades, no seu tempo, para a leitura. Dá um espacinho ali, porque isso vai lhe transformar. A leitura, ela aprofunda no conhecimento, ela melhora o seu vocabulário, você adquire vocabulário, palavras novas, quando você lê. Ela melhora a sua memória. Melhora a sua memória. Por quê? Porque você relê palavras que fazia muito tempo que você não tinha visto. E aí o significado dela volta na sua cabeça. Ela melhora a estrutura frasal sua, a estrutura das suas frases. Dizem por aí que a leitura, só ler, não melhora a sua escrita. Eu contesto. Por quê? Porque você pega no livro, você pega frases, muitas vezes, bem construídas. E elas estão ali, montadas, estruturadas. E de alguma forma, a gente consegue gravar algumas estruturas frasais. E quando você menos espera, você está falando aquelas estruturas frasais da forma correta, escrevendo. Porque aquilo fica gravado, formas de dizer, ficam gravadas na sua mente. Então, sim, a leitura, embora ela não seja o suficiente para lhe ensinar a escrever melhor, ela ajuda. Agora, você não tem tempo para isso? Trem, metrô, ônibus, táxi, Uber, vai dizer que você não se locomove para estudar ou para trabalhar. Você não se locomove nunca, você fica em casa. Porque se você fica em casa é outro caso. Mas se você trabalha ou estuda fora, você precisa se locomover. Então você fica um tempo ali imobilizado num transporte coletivo. Eu creio. Eu cansei de ver quando eu trabalhava de manhã e eu pegava o trem cheio, muitas vezes. E eu cansei de ver pessoas com aquele trem lotado
a pessoa com o braço passado ali, atravessado no ferro do trem, e com um livro na mão ali, lendo em pé. Ali bem apertadinho, ali, bem comprimido, porque as pessoas apertavam, né? A pessoa lendo ali em pé. Eu cansei de ver isso. Ou seja, quem quer dá um jeito, quem não quer inventa uma desculpa. Você não sabe qual é o melhor lugar do mundo para ler. Ou até você já sabe. Exatamente, banheiro. Não existe um lugar melhor no mundo para você ler. Por quê? Porque é um lugar tranquilo, muitas vezes silencioso, muitas vezes, ou acho que sempre, né? Sem circulação de pessoas. Então, que para lhe tirar a atenção, sem conversas ao seu lado para lhe tirar a atenção, é melhor do que uma biblioteca, banheiro. Inclusive, vou até revelar aqui, eu tenho uma esquisitice. Eu não vou a um banheiro sem um livro. E outra coisa, eu até, dependesse de mim, eu construiria uma estante no meu banheiro. E outra coisa, uma esquisitice minha é o quê? É cronometrar. Eu não passo menos que 15 minutos no banheiro. Não passo. Você acha que isso não funciona? Ler 15 minutos por dia não funciona? Houve um ano aí que eu li 3 livros, eu estava meio sem tempo, eu só lia nessas ocasiões. Eu li 3 livros inteiros durante o ano, só nesse período aí. Quer dizer, é meio, se diz, esquisito, mas é uma forma. Você tem ali pelo menos 15 minutos para ler ali, você tem, num lugar excelente, que você pode se concentrar. Eu também, em algumas ocasiões, inclusive a gente faz isso hoje, à noite, a gente tira aqui, eu com a minha família, a gente tira o momento da leitura. Então ali uns 15 minutos antes de dormir, a gente fica lendo ali, nós 3, e você pode usar desse subterfúgio com a sua família também, ou com alguém com quem você convive. Por quê? Porque é uma forma de você estar com as pessoas que você de quem você gosta, e aí fazer aquilo, aproveitar aquele momento de uma forma útil, proveitosa. Então a gente faz ali uns 15 minutos, inclusive minha filha também lê, minha filha de 7 anos, que eu ensinei a ler, isso, e eu me orgulho disso, de vê-la lendo um livro hoje, e é um pretexto para nós lermos, para nós termos tempo para ler. Agora, há pessoas que também conseguem ler durante a refeição. Eu não consigo. Inclusive, eu também não consigo ler em ônibus, em carro, eu não consigo. Eu consigo ler em trem, metrô, mas em transporte que balance, muito chacoalhe muito, eu não consigo. Eu fico tonto, me dá enjoo. Mas você pode, durante as refeições, aquelas refeições que você faz sozinho, não faz com sua família, mas que você faz sozinho, ou se você está num transporte que balança muito, você não consegue ler, você pode assistir algum filme, alguma série. Agora você vai me dizer assim, mas eu almoço em meia hora, sei lá, eu não consigo assistir um filme nesse período. Eu também não, mas para mim assistir um filme completo assim de uma vez é um luxo, eu não consigo, não tenho, eu só consigo assistir nesses momentos. E é o que eu consigo fazer e é o que funciona para mim. Vai funcionar para você também. Se você não trabalha, você pode reservar ali no final dos seus estudos uma meia hora para você relaxar e você assistir a um filme, a uma série. Mas eu assistir, não é o assistir maratonando, como eu expliquei. É o assistir absorvendo, captando a mensagem, pesquisando, refletindo sobre o que foi lido, sobre o que foi assistido. Não é quantidade, é qualidade. Agora, se você tem fim de semana livre, pelo menos um dia do fim de semana livre, você pode também, um ou outro fim de semana, fazer um passeio cultural. Isso também é muito proveitoso para o seu conhecimento. Você pode ir a um cinema, a um teatro, museus, exposições de obras de arte. Uma vez eu utilizei uma exposição que eu vi em uma pinacoteca em um texto também.
Eu peguei a informação que tinha naquela... Não informação, o que eu entendi do que aquela obra estava a mensagem que ela estava me transmitindo e usei para embasar um texto que eu escrevi. Você consegue usar diferentes manifestações artísticas na sua redação. Você consegue, desde que você olhe com mais atenção. Museus, exposições, até cemitérios. Até cemitérios. Cemitério da Consolação, aqui em São Paulo, por exemplo, ele tem inúmeras esculturas de artistas famosos, como Victor Brecheret. Há, inclusive, visitas guiadas lá para estudantes, visitas guiadas a sepultados ilustres lá, como Monteiro Lobato, Oswald de Andrade, Mário de Andrade, Alcântara Machado, Tarsila do Amaral. Quer dizer, você tem muito desses lugares para absorver, para verificar, observar, pesquisar mais sobre aquilo que você vai presenciar. Bom, eu espero que essas dicas tenham lhe ajudado, espero que eu tenha conseguido mudar a sua mentalidade sobre conhecimento sobre repertório. Como eu disse, você não coloca o seu repertório na redação, você coloca uma informação que faz parte de um repertório. Espero que tenha ajudado e eu vou terminar esse vídeo com a saudação do Sr. Miyagi, porque eu gostei dessa ideia. Então, até a próxima!